Paz e graça de Jesus, aqui quem fala é o pastor Diego. E nós queremos novamente aqui compartilhar com vocês uma palavra devocional que já há muito tempo me incomodava um pouco, trazer novamente essa breve meditação sobre devoção nas Escrituras, né? O texto que eu queria meditar com você nesse momento está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 21 até o 28. Vamos fazer a leitura, diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ele ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas e fariseus. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém. Eu queria falar aqui sobre 3 pontos fundamentais nesse texto que nós acabamos aqui de ler. Primeira coisa, antes de tudo, eu lembro a você que o culto que nós prestamos como cristãos, como o próprio nome já fala, é cristocêntrico. Isso quer dizer que Jesus está no centro do culto. E então tudo o que acontece no culto deve girar em torno da glória de Cristo, deve promover a glória de Jesus. Nós vemos em uma época onde muitos estão tentando desesperadamente arrancar a glória de Jesus na hora do culto. Uns são os pregadores que querem pregar muito mais sobre si, sobre o que fazem ou sobre suas histórias do que sobre expor a palavra de Deus. Outros são os que cantam, que exaltam também mais a sua personalidade do que realmente engrandecer a Deus através do louvor. Outros são os que oram, que da mesma forma querem fazer de tudo para chamarem atenção para o seu fervor, para a sua fé. Dessa forma, a pessoa de Jesus vai sendo esvaziada durante o culto. O culto vai perdendo a principal característica da Bíblia, que é de focar em Cristo, focar na beleza da glória de Jesus. Isso deve ser a nossa constante preocupação. Eu estou compartilhando essa palavra com você para que você possa calmamente pensar sobre isso. Como é que tem sido o seu culto? Como é que você tem prestado culto a Jesus? O nosso culto, ele é cristocêntrico. E nesse texto, nós vemos aqui em primeiro lugar que quando Jesus está aqui nessa sinagoga em Cafarnaum, diz a Bíblia que todos estavam maravilhados, porque ele ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está dentro de uma sinagoga, expondo a palavra de Deus, e todos estão maravilhados. Todos estão se deleitando na pregação de Jesus. A pessoa de Cristo está no centro das atenções. É assim que o culto tem que ser. Jesus tem que estar no centro das atenções. Não é o homem, não é a glória humana, não é aquilo que o outro fala ou deixa de falar. É Jesus. Jesus deve ser o mais desejado no meio do culto. De certa forma, aqui nessa sinagoga, o culto estava sendo cristocêntrico, ainda que muitos não estivessem se tocando acerca disso. Mas Jesus tem que estar no centro do culto. O culto tem que ser assim, as pessoas se maravilhando e se deleitando na pessoa de Jesus, na sua palavra, naquilo que ele é. No entanto, você percebe que à medida que Jesus vai pregando, a ordem do culto é interrompida. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma manifestação demoníaca. O verso 23 fala que um homem com espírito imundo clamou e já começou logo a lançar uma heresia, dizendo que Jesus já estava ali para destruir eles. Jesus era o Santo de Deus, mas estava vindo antes do tempo. Não era aquela hora que o diabo ia ser destruído, que os poderes das trevas iam ser vencidos. Então começou-se ali uma disputa. Mas olha que coisa interessante.
O diabo ele faz de tudo então para arrancar a atenção dos homens no culto para poder prestar atenção nele, né? O diabo quer transferir os olhares dos homens de Jesus para olhar a sua ação demoníaca. Todos então param de olhar para Jesus e passam a olhar para esse homem, gritando, esperneando dentro daquela sinagoga e ainda declarando a divindade de Jesus. E olha que coisa mais interessante ainda. Diferentemente de muitos pregadores que existem por aí, de igrejas, de seitas que existem por aí, Jesus poderia se aproveitar do momento onde esse demônio se manifestou, declarando que ele era filho de Deus, para poder se promover, para dizer, olha, tá vendo, até o diabo reconhece meu ministério, até o diabo reconhece que eu sou filho de Deus, que eu sou santo de Deus, e que eu vou impor juízo sobre a vida dele, né? Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus não se promoveu em cima das palavras do diabo. Meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Jesus não se promoveu em cima das palavras do diabo. Ele teve toda a chance, mas não teve. Mas não fez isso. Por que é que talvez ele não fez isso? Simples, porque Jesus não quer ser engrandecido pelas palavras do diabo. O próprio Jesus declara no Evangelho que o diabo é o pai da mentira. Como é que ele vai ser engrandecido em cima das palavras mentirosas de um demônio? Então, a coisa mais ordeira que Jesus fez, o que Jesus fez para restaurar a ordem daquele culto, daquele momento todo especial, onde o reino de Deus estava sendo apresentado, foi justamente o verso 25, quando ele fala, cala-te e sai dele. Você presta atenção que hoje o comportamento de muitos pregadores e líderes em muitos locais é o avesso, o contrário do que Jesus falou. Enquanto no culto o diabo se manifestou, onde tem Jesus, e se o diabo querer se manifestar, o diabo tem que calar a boca e sair imediatamente. Não podemos fazer entrevistas com o diabo. Jesus não se interessou em nenhum momento em entrevistar o diabo. Você está vendo o que está acontecendo nos dias de hoje? Ele já está acontecendo há muito tempo. Mas a cada dia que passa piora, né? Ou seja, cultos onde o diabo é entrevistado, se é que realmente é alguma espécie de demônio ali presente, né? Ali, então, a concentração inteira está em focar-se no diabo. O culto, há muito tempo, deixa de ser cristocêntrico, Jesus no centro do culto, para ser um culto onde o diabo está no centro. O diabo é engrandecido ali, as atenções são dadas a ele. Onde ali o líder pergunta, você gosta dessa igreja? Você gosta de mim? Essa igreja vai vencer? E eles obrigam, ou sei lá se obrigam, né? Ninguém sabe. A que o demônio manifeste raiva contra o ministério, porque se o demônio falar que não gosta daquele ministério, ou se não gosta daquele líder, quer dizer então que aquela igreja é de Deus. Que coisa absurda, né? Então eu queria te convidar, porque tem muita gente que pensa que a autoridade de uma igreja, de um pastor, de um ministério pode ser legitimada, pode ser confirmada pela palavra de um demônio. Isso não existe. Nem Jesus quis ter a sua autoridade confirmada ou exaltada pela boca de um demônio. Antes ele mandou aquele demônio se calar e sair dele. A terceira questão, portanto, é que Jesus, mandando o diabo se calar, não aceitando ser a sua autoridade legitimada por ele, imediatamente ele manda o demônio sair. E quando o demônio sai, a ordem do culto é restaurada. Jesus volta a ser engrandecido. Os olhares dos homens saem daquela pessoa endemoniada e passam a olhar para Jesus novamente. E novamente o culto é restaurado, porque no verso 27, perceba que todos voltam a se admirar e se maravilhar. Que doutrina é essa? Que autoridade é essa extraordinária que Jesus tem? É assim que deve ser o culto. E hoje o culto tem sido muito diferente em muitos lugares. Oremos a Deus para que a gente possa prestar um culto digno de Jesus, um culto onde Jesus é o centro da história. Não aceite estar num local onde o diabo é entrevistado, onde demônios são perguntados, onde há um verdadeiro circo. O diabo não pode ter espaço, muito espaço em um culto. Se caso haja uma manifestação demoníaca em meio a um culto, aquela manifestação deve ser reprimida pela ordem e autoridade, no nome de Jesus, de imediato. Porque não deve haver espaço na igreja para outra, a não ser para Cristo Jesus, ser louvado e ser adorado. Está uma palavra que eu deixo para você meditar, para você pensar. Ore a Deus, para que vivamos uma vida de santidade e compromisso com Ele. Tá bom? Deus abençoe você, fique na paz e na graça do Senhor Jesus, cada vez mais e mais.